Senhor está tomando, ó Deus, este momento, Pai. Um momento crucial no culto de hoje, que é a nossa escola bíblica dominical. Peço, Papai do céu, que o Senhor venha estar abrindo o nosso entendimento e não permitindo, ó Deus, que a louça e a roupa para estender venha estar tomando a nossa cabeça, Pai. Peço também que o Senhor está jogando por dentro também todo o espírito de sonolência, não permitindo que venhamos cair em sono aqui, Pai. Toma também os professores nas tuas mãos, o Senhor vai estar capacitando cada um deles, desde o departamento das crianças, dos adolescentes até os adultos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço. Amém. Dessa vez não vou usar harpa de celular, esse negócio de propaganda. Os irmãos gostam de dar harpa? Eu também. Cresci escutando o hino da harpa. Número de 75. Amém? 75. Em Jesus tens a palma da vitória. Amém? Tentado não serás, ser é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palmas da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto
amém? Boa aula a todos e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Grato a Deus por sua vinda aqui nesse lugar, por você se interessar em aprender a palavra de Deus. Vamos dar continuidade à nossa matéria de bibliologia. Semana passada nós falamos da Bíblia, da sua origem e das suas línguas, né? Os irmãos que fizeram a aula, participaram, receberam bastante, né? E também quem viu o vídeo também acredito que recebeu também, né? Mas tem uma diferença, irmão. Você está aqui é algo especial, que você tem a oportunidade de estar perguntando, né? Com respeito, né? Sem briga, né? Porque se a gente faz as coisas com ordem e decência, no final tudo fica suave, fica leve, amém? E hoje a gente vai tratar da inerrância e da autenticidade da Bíblia. Amém? Abre por gentileza a tua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Quem achou pode ficar de pé, pode ler. Por gentileza, para poupar minha garganta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém, obrigado. Vocês entenderam? A palavra de Deus ela traz vida. Ela corta para tirar as sujeiras, as impurezas e nos molda conforme Ele quer. Amém? Hoje a gente vai adentrar um pouco mais a fundo sobre a revelação através da criação. Porque Cristo, Ele deixou a palavra para nós, mas a criação também fala sobre Deus. Os irmãos acho que já perceberam que eu não fico preso só na apostila. Por isso que alguns irmãos perguntam para mim assim, é necessário eu ler a apostila? Sim, é necessário. Porque os conteúdos que eu trago a mais é o que o professor me dera e o Espírito Santo me faz lembrar. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai fazer a gente o quê? Porque hoje está assim, o Espírito Santo vai trazer algo novo, que algo novo é esse se eu não estudei, se eu não li palavra. Não existe esse negócio. E no final a gente vai falar disso, você me conta se eu esquecer. A gente vai falar de uma coisinha chamada bibliomancia. É que muitos crentes têm praticado esse tipo de ocultismo dentro da igreja. Você sabia disso? Que tem feiticeiro na igreja? Vou mostrar perante a situação que a gente vive. Vocês vão ver. Coloca por gentileza, para a gente ver sobre a criação, as escrituras falando da natureza e da criação. Salmos capítulo 19, versículo de 1 a 4. Vamos ver Deus se manifestando também através da criação. Ele manifestou através da palavra, através da criação e de vários outros aspectos. Coloca por gentileza. Salmos capítulo 19, versículo de 1 a 4. Quem tiver achado já pode ler para nós adiantar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo. Vocês estão vendo? Não precisa me desganar, me esforçar tanto para mostrar as coisas de Deus. A palavra em si fala. A melhor coisa é a palavra. Porque se a palavra fala, tem efeito. Agora se eu botar meus pensamentos, minha vozinha velha, tem nada. Não acontece nadinha. Vocês estão entendendo?
os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Se mostrar esse textozinho aqui para um cético, para um ateu, é capaz dele ter um infarto. Porque, quer ver uma coisa? Bota um ateu num cheio de floresta, pássaro cantando, o sol nascendo, contemplando a maravilha que Deus fizeram para nós. Vocês estão entendendo? Isso aqui já acaba com tudo. Não tem jeito. Porque a criação grita todos os dias: Deus existe. A criação grita, não tem jeito, Deus existe. Alguns hebraístas, eles foram ver o leão rugindo, foram ver o boi rugindo, e eles identificaram algo sonoro da parte dos animais. Falava Yahweh, ou seja, o nome de Deus. Um rapaz que estava compondo um hino, eu não vou lembrar o nome dele agora, se eu estou equivocado, é o Marco Nascimento. Ele disse que ficou um período de jejum, ele não falou quantos dias, e ele começou a olhar para as plantas. Ele, ao olhar para a planta, ele viu as folhas batendo palma para Deus. Olha o nível de espiritualidade. Ele disse também que a flor gritava: glória a ti, Senhor dos Exércitos. Isso aí Deus não dá para qualquer pessoa. Eu não posso ler a Bíblia com meus viés de filosofias e entendimento humano. Não vai encaixar nisso aqui. Por isso que a teologia que eu apresento é baseada na Escritura e em vivência. Não é uma coisa humana. Porque muita gente tem feito teologia e diz que teologia enfria crente. Isso é mentira. Isso é conversa de Satanás. Porque a palavra tel vem de Deus. E logia, no grego, é estudo sobre Deus. O cético, ele tem colocado isso no nosso meio para que a gente não possa ter o quê? O pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas eu posso só ficar dentro da teologia? Não. Eu também preciso ter espiritualidade. Espiritualidade sem fé, sem Bíblia, sem Deus, pode ser qualquer outro tipo de coisa. Eu não vou mentir para vocês. Eu já tive professor que era crente. Mas quando ele começava a querer inserir alguns viés, eu reprovava. Por quê? Por causa da pessoa do Espírito Santo que ia de encontro com isso aqui, com a palavra. Vocês estão entendendo? Hoje tem muito viés. Irmão, o que é que tem? Entrou dentro da igreja, tudo pode, o Deus do amor. Aí a gente vai ler nas Escrituras, não tem nada disso. Vocês estão entendendo? Eu preciso também equilibrar, dar conhecimento, mas também doutrina. Porque quando chegar amanhã, se formou com quem? Ah, foi na Igreja Viva. Quem estava dando aula? Foi o presbítero. Ele estava falando de coisa, mas não falava de coisa espiritual. Vocês estão entendendo? Aí fica desequilibrado. Vocês estão entendendo? Só pender para o lado aí fica aquele crente pesado, sabe? Equilíbrio. O Espírito Santo é superior a esse que vos fala. Jesus Cristo é superior a esse que vos fala. Cristo é o centro de tudo isso. Amém? Coloca por gentileza Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Aula vamos moer bem rapidinho para não ficar aquela coisa chata, cansativa, né? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Vocês estão entendendo? Tudo que Deus revelou, a gente fica com isso. Não vai trazer uma coisa do além, não. Pelo amor de Deus. Experiência deve ser vivida. Mas a minha experiência, ela não pode estar superior à palavra. Vocês estão entendendo? O que Deus revelou, a gente fica com o que Deus revelou. Demais coisas será revelado naquele dia para aqueles que o Senhor dizer: vem bendito do meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. Só pode ter a revelação de Cristo plena e completa naquele dia.
Ele deixou uma porcentagem para nós, através do Espírito e da Palavra. Amém? Agora também Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, por gentileza. Vamos dar uma corrida que hoje tem bastante coisa para nós falar hoje. E também vou abrir para os irmãos falar, trazer algo para nós aí. Vamos lá? Romanos, pode ir. 2, peraí. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também da sua consciência, dos seus pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Mas A senhora pode ler um pouquinho mais alto, irmão? Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, por gentileza. 14, tá. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam... Peraí, irmão. Quando o gentil que não quer o quê? Praticam a lei. Vai. Praticam naturalmente o que ela ordena, Certo. tornando-se lei para si mesmo, Isso. embora não possuam a lei, pois mostram que a exigência da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também da sua consciência e os seus pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Vocês estão entendendo? Deus manifestou a lei na antiga aliança aos hebreus, porém a lei não levava a Cristo. A lei não era suficiente para levar o homem à salvação. Aí se manifestou dentro do homem o quê? O quê? A graça. E agora ela não precisa ser escrita em pedra e nem em papel, mas dentro de quem? Nosso coração. Dentro do coração do homem. Mas por que a lei está escrita dentro do meu coração? Eu não preciso mais da Bíblia? Quero saber de vocês. Exatamente, precisa da Bíblia. Até Jesus voltar, a gente vai precisar da Bíblia. Não tem outro jeito, não tem outro método. Deus não quebra seu padrão para trazer um padrão novo. Não. Deus não faz isso. Porque os atributos de Deus é imutável. Vocês estão entendendo? Sempre Deus quisera manifestar a sua graça ao povo. Mas imagina só, tirar um povo dentro do Egito que era escravo, pegar escravo e dar a ele uma liberdade muito grande, o que acontece? Vira bagaceira. Vocês estão entendendo? Por isso que tem que ter ordem, decência. Por isso que dentro das igrejas, da nossa casa, onde isso seja nosso convívio, tudo tem que ter uma doutrina. Dentro da tua casa tem disciplina, não tem? Pronto, a casa de Deus também. Não é do meu modo, nem do teu modo também não. E eu te falo logo, quer ficar com xixi, tu fica. Na casa de Deus é conforme Deus quer. Na tua casa é conforme tu quer. Se tu é crente de verdade, tu se inspira na Bíblia. Vocês estão entendendo? Agora vamos para a revelação especial. Não é porque aqui está escrito revelação especial que as demais não sejam. Mas vamos ver a Escritura revelando as coisas de Deus de uma forma especial. Coloca por gentileza 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. E depois outra pessoa já prepara Hebreu 1:1. Por gentileza. 3:17. Isso. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e Todo o quê? Licença, irmã. Todo o quê? Isso, escritura é o quê? a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Isso. é inspirada por Deus Isso. e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está entendendo? O que habilita a crente a vivenciar a vida com Cristo e a caminhar com fidelidade é a palavra. Aí eu não gosto desse versículo, ele bate muito em mim. Tu não se converteu ainda. Eu vou te falar logo. Sabe aquele menino quando vai para um restaurante? Eu não quero cebola, eu não
ressuscitou. O riquinho foi lá, Jesus, eu quero morar no céu. Rapaz, mas tu tem cumprido os mandamentos? Tenho honrado meu pai, tenho honrado minha mãe, tenho feito de tudo. Agora vem cá, deixa a tua riqueza aqui. Mas Jesus, tu vai me pedir logo isso? Ele vai pedir o que te custa, aquilo que está pegado no teu coração. Ele está pegado no meu coração. Ele não vai pedir coisa simples, não. Abraão, me dá teu Isaac. Por que o Isaac? Por que não o Ismael? Porque o Ismael fui eu e você que gerou, mas o Isaac não, foi Deus. Você está entendendo? Deus nunca vai pedir algo que Ele nunca tiver te dado. Só pede aquilo que Ele deu. Porque o que Ele deu é precioso, tem valor. Você só está de pé, eu só estou de pé por causa de Deus. Agora coloca por gentileza, senão eu vou começar a pregar, irmão. A palavra fica vindo, eu tenho que me controlar. Hebreus 1, por gentileza. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Exatamente. Você está entendendo? Essa conversinha aí que Deus falava tanto naquele culto, né? Deus não fala, está falando mais não. Abre por gentileza aí, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu vou falar a verdade toda de Deus hoje para vocês. Vocês vão sair lotados da verdade de Deus hoje aqui. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Vai. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A gente escuta assim, o culto há 10 anos atrás, Deus falava. E Deus continua falando. Eu e você que não está apto para escutar o Espírito Santo. No culto tinha poder. E hoje tem poder também, irmão. Sabe o que acontece hoje? É que nós viemos para a igreja, tipo assim, eu assisti Netflix o dia todinho, aí eu quero que Deus manifeste no culto. Não vai manifestar para ti não. Vai manifestar para aquele que busca em secreto. Rapaz, Deus não fala mais não. Fala, irmão. A palavra diz que Ele fala. Nós que não estamos aptos. Está com o ouvido cheio de comichão. Está escutando o profeta do Pix. Está escutando o pessoal que traz uma mensagem enlatada, que amanhã te fará mal. Alimenta na hora, mas amanhã descansa. Irmão, toda pessoa que você começa a escutar e ela enfatiza muito o movimento, o rodopeio, o cai-cai. Porque eu não acredito que Deus derrubou uma mulher para ela ficar mostrando a calcinha na mesa da igreja. Eu não acredito nisso. Isso não é Espírito Santo, não. Isso é do diabo. Não diz para mim que é Espírito Santo, não. O Espírito Santo não tira tua mente, não. Rodei no poder e Jesus tomou minha mente. Porque tomou tua mente foi Satanás, foi Jesus não. Ele não rouba a mente de ninguém, não. Irmão, minha família é do candomblé, eu sei tudo isso aí. Eu sei tudo isso aí. Porque lá no candomblé eles tomam a mesma mente da pessoa. Vai você de cavalo, de cachorro. O Espírito Santo não faz essa loucura, não. Vou te falar mal, porque é verdade de Deus. Aí tu cheio do poder e não sei nem o que aconteceu. Espírito do diabo. Eu falo isso mesmo, irmão. Não mentira? Para com vocês. Cuidado, irmão, cuidado. Muito poder, muito poder, muito poder. Irmão, eu gosto do poder, irmão. Só que o poder não pode estar acima disso aqui, não. Pode falar, irmão. Pegando essa tese que o irmão falou sobre a questão de a gente já falou isso no EBD, sobre que o Espírito Santo, ele não domina a tua mente. Então, o culto é racional, tudo é racional que acontece dentro da igreja. Então, por exemplo, é igual quando acontece um movimento dentro da igreja e a pessoa, entre aspas, está sendo tomada pelo Espírito Santo e aí a gente tem que afastar todas as cadeiras, aí vira um monte de ovelha em volta, com o paninho segurando, né? Assim, se a pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo, ela tem consciência de que está atrapalhando o culto, de que fez bagunça na hora do culto. E quem é que vem para trazer desordem na hora do culto? Só tem um. Né? Então, das duas coisas, uma. Ou é demônio ou é sem vergonhice. Porque o Espírito Santo não faz isso. Agora sim, nós podemos acreditar em cristãos novos convertidos que ainda não estão na EBD, não tiveram esse conhecimento e, querendo ou não, né, por empolgação, emocionalismo, acaba acontecendo isso. Mas espera aí, crente velho, primeiro culto, segundo culto, terceiro culto, está cheio do Espírito e não frequenta a escola dominical, esse Espírito é duvidoso. Então, se você está cheio do Espírito Santo, não tem porquê ficar um monte de obreiro em volta,
tirar todas as cadeiras e ficar todo mundo em espírito de oração. Isso não é Espírito Santo. Entendeu? Crente menino é uma coisa, crente já velho não. Amém? Pode concordar com isso? Deus se revelou através da Escritura, através dos profetas. Agora coloca por gentileza João capítulo 16 e o versículo número 13. Agora ele vai se revelar através do Espírito Santo. A gente está dentro da revelação especial. Vamos lá. Bem rapidinho para não ficar aquela maçante, um negócio de massa. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que quiser ouvir, e logo anunciará o que há de vir. Esse é o Espírito, irmão. Ele que nos conduz. Mas o Espírito Santo não vai trazer nada que não esteja aqui. Nadinha, nadinha, nadinha. Quer ver uma coisa? Pega Apocalipse, fala, capítulo 3 de Apocalipse, fala ali dos 7 Espíritos de Deus. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aí a gente pega Isaías, capítulo 11, fala a mesma coisa, os 7 Espíritos de Deus, e dá detalhe. Cristo não vai trazer nada que não esteja dentro da palavra. Você está entendendo? Agora, experiência não. Experiência, cada carro, velho, é sua. Tem coisas que tu vai passar que eu não vou passar. Tem coisas que você tem entendimento que eu não tenho. Agora, é do Espírito Santo trazer das profundezas de Deus as revelações de Deus para a nossa vida. Cada um vai ter um propósito. Um foi chamado para pregar, outro para fazer qualquer coisa, tipo de coisa, é pautado no que Deus quer. Porque um Deus é apóstolo, profeta, a outra mestre, e cada um fica no seu lugar. Sabe qual é o pior problema nosso hoje? É que nós queremos tomar a posição de mestre, queremos tomar a posição de pastor e não foi chamado para aquilo. Fica no teu lugarzinho, se é para tu cantar, tu canta. Agora tu faz bem. Se é para tu pregar, tu prega. Não adianta, irmão. Por exemplo, botar eu para cantar, vocês vão tudo embora. Vou falar mal. Vocês vão tudo embora, vou ver quanto feio. Vocês estão entendendo? Não dá, irmão. E outra coisa, toda vez a Winnie canta, dá mesmo vontade de eu cantar, porque eu vejo que minha voz não presta mesmo. Eu já me aquieto. É verdade, irmão. Eu vou ficar, irmão, eu quero cantar também. Não. Cada qual no seu lugar. Não é assim? Não vou usar aquela frasezinha aí que diz aí no mundo, cada um no seu quadrado, né? Na Bíblia não tem isso não. Já logo lá com isso aí. Vai. João capítulo 1, versículo 14 a 18, por gentileza. Estamos aqui, revelação especial da palavra. João capítulo 1, versículo 14 a 18, por gentileza. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é muito mais importante que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e de graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, e é o quem o revelou. Amém. É o 18, né? Isso. Obrigado. Vocês entenderam? Jesus Cristo se manifestando na revelação especial dentro da palavra. Não está fazendo nada, não. Só a palavra aqui. Só o textinho aqui. Fica só com o textinho. Não vou trazendo coisa nova, não. Agora, Deus agora se manifestando, né? Através da inspiração, né? Essa palavra Deus, Pneutos, essa palavra no grego Deus, vem de Deus, e pneu, esse pneu aqui é de pneu mesmo de carro, sabe? Onde tem ar. O Espírito Santo é tirado ali, essa palavra ali. Pneu. A palavra do Espírito Santo é pneu. Pneu. Agora, pneumaticós é um homem espiritual. Vocês entenderam? Um homem natural e um homem espiritual, ele não consegue discernir as coisas de Deus. A palavra inspiração de sopro, né? Se juntar essa Deus e pneutos, ela quer dizer soprada por Deus. Vocês estão entendendo?
a palavra Deus se manifestou para o homem através do Espírito Santo, e o escritor escrevia, ditava o Espírito Santo para o homem começar a escrever. Foi daí que veio. Mas e hoje? Ele manda escrever para trazer algo novo para nós? Quero saber de vocês. Precisa de algo novo? Não. Apocalipse 21 diz o quê? E fechou, né? Por que diz que fechou? É para que a gente não possa colocar nossa viés de pensamento, que é com muitas pessoas com muitos traumas, com muitos pensamentos dele, para inserir aqui. E aqui não tem pensamento de homem. É tudo a palavra de Deus, foi ditada pelo Deus, Deus é o autor, mas o escritor só escrevia aquilo que Deus mandava. Você está entendendo? É isso aqui, quer dizer. Agora, coloca por gentileza os textos fundamentais, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, por gentileza. Vamos ficar com a palavra. Eu acho que já estou falando até demais. Vamos ficar com a palavra, que é melhor. Os textos falam tudo, irmão. É melhor os textos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 até o 21, por gentileza. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Precisou me forçar muito aqui. Eu falei, mas o cara não é a mesma coisa, tá vendo você? Por isso que eu falo, vamos ficar com o texto. O homem era adepto ao quê? A receber a revelação do Espírito. E é o quê? A escrever. Você está entendendo? Agora coloca por gentileza Jeremias 1,19. Aí o outro aí já prepara Mateus 5,18. Aí o outro já prepara Êxodo, capítulo 24, versículo 4. E o outro já prepara João 10, 35. Acelerado, tá? Não, essas irmãs aqui é muito boa. Elas usam o celular no meio da Bíblia. Pensando que Só bem rápido, né? É mais prático. Na hora Porque é muito texto. na hora que eu vou procurar, tudo que já Vai, Jeremias 1,9, por gentileza. E eles lutaram contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Palavra de Deus. Dizendo para Jeremias. Ele vai até lutar, mas não vai vencer por causa de quê? A palavra de Deus tem garantia. Sabe qual o único lugar que o homem está mais seguro? Vocês querem saber? Eu vou falar na próxima aula, não vou falar nessa não. Fala ou não? Fala não. a ansiedade Se vir para a próxima aula, eu falo. a ansiedade vai pegar. Pior, né? também. Pior que eu não esqueça. Não, fala que senão a ansiedade a semana inteira. O lugar que o homem está mais seguro é dentro do propósito de Deus. Não adianta. O lugar seguro dentro do propósito. Quer ver? Jonas foi se meter para o outro lado. Deus fez o quê? Usou o peixe obediente para pegar o Jonas desobediente para trazer ele de volta para onde? Propósito. Irmão, pode dar ameaça, pode dar mais quebrando, pode dar o que for. Se tu está dentro e baixo da promessa de Deus, da palavra de Deus, acabou. Não tem diabo, não tem cara feia, não tem nada, irmão, que resista o propósito e a palavra de Deus. Acabou, fica tranquilo. Os irmãos velhos, aperreados, Jesus, o que vai ser amanhã? É quieta, está no propósito de Deus, está obedecendo, fica tranquilo, ele garante. Sabe por que a gente. Jesus, forma não, irmão, para. Já fumei tanto, então eu já estou cansado de formar, eu não quero mais. Vai, 5:18 de Mateus, por gentileza. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Sabe o que é mais seguro da Bíblia, irmão? É que Jesus falou, há 2000 anos atrás, se cumpriu muitas coisas, se cumprirá. Irmão, é terrível. É terrível. Isaías 53 diz o quê? Que por causa de Jesus, por causa das pisaduras de
Isaías capítulo 7, versículo 14, se não me foge a memória, porque eu já estou de idade, né? Fala que um menino nos deu. E o nome dele será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Isaías não sabia quem era Jesus. Mas Jesus já tinha sido profetizado pelos profetas. Gênesis 3,15, quando Deus começa a conversar com Adão e a Eva, ele fala que na semente da mulher viria uma que fazia o quê? Ia fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. E se cumprir, Jesus veio. Só tem acesso a Deus por causa de quem? De Cristo. Vamos lá, Êxodo capítulo 24, versículo 4, por gentileza. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Viu, Jumbe, irmão? Primeiro Moisés fez o quê? Escreveu tudo que o Senhor mandava e depois ele foi fazer o quê? Um altar. Tem gente que se apega à palavra, mas não ora. Se apega à palavra, mas não jejum. Se apega à palavra, mas não quer uma vida santa. Como é que eu construí o altar nos dias de hoje? É matando boi, é sacrificando carneiro? Ainda tem uma coisa chamada telefone de velho, joelhologia. Esse é garantido. Altar é posto desse jeito. Quem fala muito de altar é o Tiagão. Ele fala direto para mim, né? Pode ter altar, eu fico só ligado. Rapaz mesmo. Isso é o que? É a expedição que revela, irmão. Crente que fica buscando ali a palavra, manejando toda hora, ele traz a revelação mesmo. Agora, nada fora do que está dentro da palavra. Agora coloca aí João 10, 35, por gentileza. Eu recomendo. Se Vai. ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. Você está entendendo? A escritura não pode ser anulada, não. Superior a mim, a qualquer outra que está na igreja, é a palavra. Meu viés de pensamento não chega a 0,0 de nada perto da palavra. Nada. A palavra de Cristo é o suficiente. Revelação especial, sem revelação especial não há conhecimento salvífico. O que é conhecimento salvífico? Não ficar só na teoria. É ser um crente praticante, viver com Cristo, que a palavra dele entra dentro de mim e eu faço o quê? Vou morar com ele no céu para ter esse conhecimento salvífico. Porque a fé vem pelo que, irmão? Eu ouvi E ouvir o quê? a palavra de Deus. Não é o Netflix, não. Não é o Facebook. Não é o profeta do Pix, não. É a palavra que, irmão? Coloca por gentileza João 8, 32. Pode falar. Não sabe de cabeça? Vai, fala de cabeça. Como é? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas no começo está assim. No começo, olha aí direitinho. 8:32. 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheceram a verdade. Bota o 31. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Permanecer. Você está entendendo, gente? A gente só quer isso aqui, essa parte aqui. Conhecereis a verdade libertará. Você pode até conhecer a verdade, mas se você não é discípulo, essa palavra não entra. Não entra. É porque eu escuto muito na internet isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o cara olha assim, rapaz, o cara aí conhece, né? Aí a gente vai ver a vida dele no budismo. Porque ele não é o quê? Discípulo. Discípulo é importante ser discípulo. Eu não ia falar dele, né? Mas você que está falando aí, né? O quê? Tem uns camaradas que usam a palavra. Fala o quê? Pode falar. Ele fala como? Fica que ele falava isso, Bolsonaro. É. Aí a vida do camarada é jogar buia, palavrão. É discípulo. Não. Discípulo de Cristo fica falando buia, fica falando boca suja. Eu sou contra o PT, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Não. Vamos militar hoje não, gente. Bota Jesus no meio. Vamos militar hoje não. Pelo amor de Deus. Chega de política. Eu não aguento mais. Sério, eu não aguento política não. Misericórdia. Vocês estão entendendo? Só pode conhecer. Essa palavra conhecer no hebraico aí, atá, é relacionamento. Relacionamento. Iatá. Marca isso aí na tua cabeça. Relacionamento. Não pode ficar, eu conheço Jesus de escritura. Até o certo conhece, melhor do que tu. Ele cita de cabo a cabo aqui, a Bíblia todinha. Poxa, até Satanás. Satanás Sabia a Bíblia inteira. Ele vem falar versículo e falar que é crente. Me pouco. olha, isso aí. Tá afiado. O que vale é a vida da pessoa. Eu quero ver se é crente mesmo de verdade. Se condiz com o que está na Olha aqui, falei, irmão. Pode jogar duas águas? Não pode. Ou é doce ou não água. vem decorar versículo e vem falar, porque ninguém é versículo tal. E aí, só manda crente. É isso aí. Tá certo. Não. Aí tá certo, irmão. Deixa Jesus falar. Que nem eu falei, gente. Eu tinha professor que era cético. Ele falava mesmo abertamente, olha, isso aqui é uma linguagem. Aí começava aquelas firulas velhas dele, bicho do diabo. É do diabo, irmão. Quando começa, ele diz, mano, é porque. Para com isso. Tu para com isso, que eu já fico. Irmão, eu já digo logo. Aí a Bíblia quer falar assim, bem nitidamente. Aí eu começo, é porque nos autógrafos e não sei o quê. Não é crente. Não é crente. Jesus não entrou aí. No dia que Jesus entrar, o catarro vai desce. Ele chora igual criança. Pode ser o tamanho que for, irmão. Ele chora, chega e se encolhe. Não adianta. Se Jesus entrou no meio, ele muda o pensamento. Porque quando acontece uma metanoia, irmão, acabou com isso. Eita Jesus. Posso complementar? Doze, irmão. O grande problema hoje de muitos novos convertidos é que eles querem que o evangelho se adapte a ele e não ele se adapte ao evangelho. Eles só querem ficar com aquilo que agrada a ele. Eu me lembro que quando a gente era criança, há muito tempo atrás, tinha aquelas caixinhas de promessa. Não sei se vocês se lembram. Todos os dias a gente tirava um versículo, mas só eram versículos bons que traziam alívio à nossa alma. E tem momentos na vida de um crente, o crente não precisa apenas de alívio, ele precisa também de correção. Então, porque a palavra de Deus ela é inteira, ela é de Gênesis a Apocalipse. Tem consolo? Tem, mas tem exortação. Tem amor? Tem, mas tem correção. Então a gente tem que se adaptar a tudo. Se a gente ler a Bíblia, ela não nos confronta, tem alguma coisa muito errada com o nosso evangelho. Porque a gente é pecador o resto da vida, até aquele dia em que Jesus nos libertará. Xarabadai. Amém, meus irmãos? É isso aí. A Bíblia, quando entra no homem, o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo, o homem não fica mais de pé. Ele cai ao chão. Todo o meu pensamento, todo o meu viés fica aos pés de Jesus. Aí agora vem o quê? Uma nova criatura. O Espírito Santo começa a habitar em mim e começa a me guiar e me mostrar. Não é esses guias que você viu aí no terreiro velho, não. Esses pais de chiqueiro, não. Estou falando do verdadeiro, do Espírito Santo. Ele começa a te mostrar, irmão, anda por aqui. O Espírito Santo, irmão, quando você tem intimidade com ele, eu não sou talvez a pessoa que mais tem intimidade com o Espírito Santo aqui, mas ele fala algumas coisas comigo. Eu queria tomar uma coisa tudo, o Espírito Santo fala assim, não é aqui. Não é por aqui. É por aqui. Mas eu, com o meu pensamento, com a minha técnica, eu penso, vai dar certo. O Espírito Santo não vai dar. Irmão, enquanto a minha voz e a do Espírito Santo, ouça do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Amém? Agora vamos para a inerrância da Bíblia. A Bíblia, como todo mundo já sabe, não contém erros nos manuscritos original. Existe, de fato, irmão, tradução e tradução. Por exemplo, estou de posse aqui de uma Bíblia por nome de N.A., né? Acho que alguns irmãos também têm essa Bíblia. Tem a ARC, tem a ARA. E algumas palavras ali é um pouco difícil para o tradutor. Porque, por exemplo, tem palavras que não existem no português.
Aí ele pega uma que está mais próxima. Não é que os autores que traduziram de uma forma ou de outra, ele errou. É que ele quisera pegar algo para ficar um pouco mais próximo. Porque a gente tem alguns problemas, por exemplo, cultura, linguagem. Isso é um abismo muito profundo. Ah, mas a fulana, a tradução dela está assim, está assado, beleza. Porém, não deixa de ser palavra de Deus. Está dando o mesmo sentido no final. Vocês estão entendendo? Porque está assim, irmão, eu não aceito essa tradução, aquela. De fato, eu me sinto confortável com duas traduções, que é a NAA e a ARA. Mas por que eu não gosto muito da ARA? Eu vou descartar ela? Não. O tradutor, eu sei que ele se esforçou, irmão. Se esforçou muito. Dentro da aula, uma vez o professor estava falando que é muito difícil, irmão. Eles tomam uma posição. Não é que eles estão militando. É difícil mesmo. Por exemplo, eu chego hoje para vocês e falar, gente, eu comi um lanche, isso é na minha terra, tá? Chamado bomba chiana. Aí daqui a 100 anos, alguém vai escutar essa minha palavra. O povo vai dizer, vamos comer uma bomba que explode. Vocês estão entendendo o abismo? Principalmente o português nosso. Eu falo muita coisa que vocês ficam assim, eu vejo a cara de vocês ficam assim. Entendeu? E vocês também falam coisas que eu não entendo também. Eu vou mentir pra quem? Mas por que não está parecido, não está igual, não deixa de ser a palavra de Deus. Vamos abrir mão. Quando você vê os teólogos é que no texto recepto existe de fato várias cópias de vários textos e um tá e o outro não tá. Por quê? Se perdeu, irmão, alguns textos. Mas por que